Olá, aqui estamos então para o take 2 da entrevista com o professor Eloy Casagrande. Primeira tentativa por motivos tecnológicos não funcionou, o professor não conseguiu entrar aqui na live. Estamos então tentando uma segunda vez. A tecnologia tem disso mesmo, faz parte, estamos aí no meio da pandemia, infelizmente não dá para fazer a convivência presencial, né? Seria o ideal a gente fazer os candidatos ao lado de quem está entrevistando, mas nesse momento não é possível, acho que todo mundo compreende, e portanto temos que confiar na tecnologia para resolver essa distância que o vírus nos impõe, né? Vamos ver como é que funciona. O professor Eloy, que é o candidato da rede, vamos aproveitar para fazer uma apresentação dele aqui, né? Para quem não conhece ainda, o professor Eloy Casagrande é conhecido ambientalista da cidade, né? Formado em engenharia, tem formação inclusive pela Universidade de Nottingham, na Grã-Bretanha, e agora pela primeira vez está entrando na nossa política eleitoral, né? É candidato a prefeito pela primeira vez, é candidato pela primeira vez, ponto, né? A Rede de Sustentabilidade, que é um partido novo, mais conhecido como o Partido da Marina Silva, né? E que está pela primeira vez disputando eleições municipais no Brasil inteiro, inclusive aqui em Curitiba, só que a gente não tem, o partido não conseguiu nas últimas eleições, né, o número de deputados suficientes para ter tempo de TV, para ter fundo partidário, acabou esbarrando na cláusula de barreira, portanto o professor nem sequer vai conseguir aparecer na TV no horário eleitoral gratuito. Portanto, essas entrevistas que você vê aqui vão ser um momento raro em que você vai poder ouvir as ideias do professor Eloy Casagrande. O Ângelo Binder, que é candidato a vereador pelo PDT, e meu ex-colega de redação, também avisando aqui que o professor já foi candidato a vereador. É a primeira vez, então, que é candidato a prefeito. Ele está tentando aqui entrar por um outro celular. Vamos ver se agora funciona. Da conta da esposa. Portanto, vocês não estranhem se aparecer aqui como Patrícia. Vai ser o professor Eloy. Eu aceitei aqui. Vamos ver agora se funciona. Das outras duas vezes a gente tentou e não funcionou. Elogiar aqui a camiseta. Vou fazer a propaganda, né? Do Bennett. O Bennett, nosso sócio aqui no Plural, que faz essas lindas camisetas do Plural. Hoje é da Nina Simone. Tem também do Kafka, tem outras. Quem gostar tem na lojinha, né? Vamos fazer a propaganda aqui. Professor, conseguiu já entrar? Será? Tá me ouvindo? Eu já aceitei aqui. Em tese era para estar funcionando. Nas outras entrevistas funcionou. Essa é a sétima já que nós estamos fazendo, né? Até aproveitar então para retomar. A gente fez a primeira, foi com o Paulo Pusca, do PT. Já tem também disponível a entrevista com o João Guilherme, do Novo. A entrevista com o professor Renato Musselin, do PV. Essas todas foram na primeira semana. Na segunda semana, a gente fez as entrevistas com o deputado Fernando Francischini, com o deputado Goura, do PDT, o Francischini, que é do PSL, né? E com a Carol Arnes, que é do Podemos. Vamos ver aqui. Todo um trâmite, talvez dessa vez funcione, quem sabe. A Patrícia, que é a responsável pela conexão, agora está pedindo para participar. Vamos ver se vai dar certo. Finalmente. Professor, que alegria vê-lo aqui depois dessas tentativas. Tudo bem? Não sei qual é o mistério aqui. Ah, mas como sempre, foi uma mulher que salvou a gente desse problema. Sempre as mulheres nos salvando dos apertos, professor. É aquela pecinha entre a tecnologia e o que é o ser humano. Como diz a brincadeira, é a pecinha entre o computador e a cadeira que às vezes dá problema, né? É, Tá certo. então, Mas que bom que deu certo, uma honra recebê-lo aqui, professor, assim como já foi uma honra eu, receber. eu que agradeço o convite, muito obrigado, né, admiro o seu trabalho aí. Você foi o primeiro jornalista que me entrevistou quando eu era candidato a vereador, Galindo, lá na Gazeta do Povo, Pois olha só, faz tempo já, hein? Mas 2016. foi minha última eleição municipal lá na Gazeta mesmo, né? Depois Pois, exato. saímos Aham, aqui o Plural, o Bennett, a Rosiane e eu, e estamos fazendo a segunda aham. eleição municipal agora aqui no Plural. Bem-vindo, então.
Seja bem-vindo ao nosso humilde jornal que está começando essa caminhada também. Obrigado, Galindo. Estava apresentando o senhor tem 61 anos, candidato pela rede, Sim, em engenharia, destacado pela participação aí como ambientalista, né, senhor? Inclusive já publicou artigos aqui no Plural mesmo, né, como ambientalista, não como repórter. exato. A gente já escreveu para vocês aí também. Eu sempre gostei de escrever, não só para academia, mas também para linguagem jornalística, vamos chamar assim, né? Se aproximar mais do público. Para o povo em geral, né? E é É, professor na aham. UTFPR já, Principalmente assim, eu estou há 20 anos como professor lá. tá certo. Então agora resolveu entrar para a vida política na última eleição, né, para vereador e sempre pela rede, né? O senhor estava em outro partido antes. Não, não, eu já tive ligado ao PV há muitos anos atrás, em 97, né? Mas o PV, eu acho que saiu um pouco da linha. Eu não concordei muito com algumas coisas lá. Então, e aí em 2016 eu fui convidado pela Rede para fazer a formação dos vereadores na área de sustentabilidade. A Rede uma metodologia de os vereadores têm que passar por uma espécie de aulas, né, para entender o básico do que significa sustentabilidade, né? E eu, ao começar a dar formação para os vereadores, fui incentivado a também ser um candidato, né? Fiz aí cerca de 1.400 votos, né? Uma campanha bem franciscana, vamos chamar assim, com 5 mil reais na época. E ainda podia se ir para a rua, né? Hoje agora está mais difícil. Tá certo. Mas o senhor agora resolveu assumir um compromisso mais complicado, né? A candidatura por executivo, que obviamente é um passo muito maior, né? Eu não sei até Com onde certeza. consegue levar essa candidatura, até porque a rede, como a gente estava falando aqui enquanto esperava o senhor, caiu na cláusula de barreira, não tem tempo de TV, não tem nem condições Sim, de participar dos debates, né? Não é obrigatório. é muito difícil. E não tem É. fundo eleitoral, né? Então fica complicado, né? É um fundo eleitoral mínimo, né? Por mínimos de despesas, vamos chamar assim. É muito difícil, né? Uma campanha que você tem que ter que, enfim, enfrentar aí grandes já nomes que estão aí há muito tempo na política, né? Nomes que inclusive têm fundo eleitoral bem avantajado comparado com o nosso. O que a gente está querendo colocar é justamente as ideias que possam aí progredir, mesmo a gente não tendo espaço para o debate, né? Esses espaços que vocês nos oferecem é importante para ser conhecido os nossos projetos, nosso plano de governo, o diferencial que a gente apresenta, né, Galindo, como já muitos anos dentro da academia e fazendo projetos para fora da universidade também. Eu passei por duas pós-graduações fora do Brasil, né? Fiz doutorado, pós-doutorado. E quando eu voltei para o Brasil, eu sempre busquei orientar as minhas pesquisas como pesquisas aplicadas e sempre voltadas para os problemas da cidade, né? Aquilo que a gente pode resolver ao nosso alcance. Então, muita coisa na área ambiental, na área de educação, na área de tecnologia, e também sempre tentando construir a parceria com a gestão pública e muitas vezes frustrado por essa parceria não acontecer, né? Infelizmente, a sociedade brasileira dá as costas para as universidades, para os seus pesquisadores, né? Estamos vendo aí o descrédito que foi construído nos últimos anos dos professores, né? E até como a gestão pública trata os professores e alguns candidatos também que estão aí, né? Já trataram os professores. Eu me coloco aí como o oposto de tudo isso, né? Eu coloco a ciência à disposição da gestão de uma cidade. E a gente tem bastante a oferecer para isto. Professor, a gente vendo essa situação da rede, né, que não tem muitas condições no momento, fica parecendo que a candidatura é mais para fazer justamente com que o partido evolua, né? Mas a gente fica numa situação aqui em Curitiba, por exemplo, em que a direita toda se uniu em torno de uma ou duas candidaturas e a esquerda, se é que o senhor se classifica como de esquerda, ou os progressistas, digamos assim, né, ficaram divididos em uma porção de candidaturas fragmentadas que parecem não ter força nem tração para fazer frente a essas candidaturas. Não era o caso de fazer justamente
união ou de tentar abrir mão de uma ou duas candidaturas e fazer uma concentração em torno de alguns poucos nomes para que tivesse mais chance de enfrentar esses candidatos que o senhor está dizendo que tratam os professores desse jeito, etc.? Eu acho que sim, acho que tem um ponto importante, né, nesse teu argumento, tendo em vista que nós temos fragmentado muito de todas as pautas, né, pautas muito semelhantes, né, se você for comparar a minha com algumas que estão aí, mas a gente não abre, não quer dizer que não podemos fazer uma frente única aí. Eu acho que vamos ver como é que avança tudo isso, né? Eu tenho também, eu concordo em parte com o seu argumento, mas isso é uma decisão partidária, né? Não depende só de mim também, né? E como você disse, há uma esperança de que os partidos coloquem nomes, né, que possam vencer a cláusula de barreira para 2022 também, e há algumas diferenças, às vezes, na forma de conduzir a política, né? Tem muitos partidos consolidados aí, com uma espécie de caciques já, né? Já estabelecidos, e quando você tenta incluir uma pauta nova, um nome novo, muitas vezes tem muita dificuldade de avançar com tudo isso. O partido Rede, como sendo um partido novo, ainda tem a possibilidade de a gente construir isso de uma forma através de consenso, né? Através do diálogo e colocar novos nomes, né? E às vezes não há esse espaço nos outros partidos, como a gente percebe. São sempre as mesmas figuras carimbadas aí, né? Exceto um ou outro, né, que é no caso do Gora, que também aos 45 minutos do segundo tempo, né, foi aí lançado, né, mas também estava numa situação bastante difícil em relação ao seu partido, e eu acho que seria muito difícil eu ter uma candidatura num partidos como estes, né, e eu acho que é interessante que a gente possa evoluir e ver como a campanha anda, e talvez até uma conversa aí antes das eleições, ou até, eu acredito que a gente possa ter um nome no segundo turno, fazer uma frente única aí, se for o caso de ter que concorrer aí com o atual prefeito, né, que está um pouco melhor colocado aí na intenção de voto, né? Mas é muito cedo para falar isso ainda, né? As eleições correm, os estudos que se fazem aí, às vezes são muito duvidosos. Esse mesmo último aí, né? 600 pessoas consultadas num universo de 1 milhão e 300 eleitores, eu acho que é muito baixo para se dizer que existe uma vantagem, né? Certo. Professor, uma outra questão que a gente aqui no Plural sempre faz questão de levantar, né, é sobre a representatividade, né? O senhor, o Paulo Pusca e o próprio prefeito são as três únicas candidaturas de todas que a gente convidou aqui que não tem uma mulher na chapa, não tem uma vice ou não tem a candidata a cabeça de chapa, né? Os outros todos ou tem a vice Sim. ou tem a cabeça de chapa uma mulher. No caso de vocês são dois homens e a gente aqui no Plural sempre faz questão de incentivar a representatividade feminina e também da comunidade LGBT, dos negros, etc. Né? Numa época em que se fala tanto em diversidade, você acha que não fazia sentido que a rede, inclusive tendo a Marina como nome principal, né, tivesse insistido um pouco nisso? Nós fizemos essa discussão interna, mas nós decidimos por ter essa representatividade através das vereadoras, né? Nós temos mais candidatas a vereadoras do que candidatos homens. São 6 mulheres, né? Inclusive 3 estão fazendo um mandato coletivo do direito da mulher negra, né? Principalmente nessa tecla, nessa pauta, né? E o meu candidato a vice veio de uma decisão do partido por representar uma pessoa que está engajada aí num problema social da cidade que é muito grande, né? Que é em relação aos adolescentes, às crianças. Ele foi recém-eleito como do conselho titular, né, na matriz da cidade, e tem esse conhecimento que pode agregar ao meu conhecimento mais voltado para a cidade e outros problemas urbanos, e meio ambiente, transporte,
moradia social, trazendo essa outra visão, né? A visão de uma pessoa que está lá na linha de frente com os movimentos sociais, lidando com a causa social, que eu acho que é um pouco de se complementar o que a gente entende por sustentabilidade. Muitas vezes a rede é só representada ou entendida como se falando do meio ambiente, né? Sustentabilidade é um tripé, onde você discute a questão social, econômica e ambiental. E atualmente, um dos grandes gargalos de Curitiba é a gente resolver alguns problemas socioeconômicos, né? E que estão relacionados principalmente às moradias sociais, ao morador de rua, né, as periferias, as 450 áreas que foram ocupadas em Curitiba, as 40 mil famílias que estão esperando casa, né, são quase aí 10% da população que precisa ser atendida. Eu acho que foi uma composição um pouco nisso, no entendimento dessa realidade de Curitiba, que a gente resolveu sair, né, como uma dupla masculina, vamos chamar assim. Mas a gente tem a representatividade feminina bem forte aí. Certo. Bom, deixando um pouquinho a composição da chapa, a parte política, vamos falar um pouco da cidade, né? Já que é para isso que a gente está aqui, né? O senhor falou do tripé, mas como o senhor disse, o meio ambiente é uma questão muito forte dentro da rede e é importante no momento, né? E aqui em Curitiba, talvez a questão ambiental mais forte que a gente tenha no momento, mais premente, é a escassez de água, né? A crise hídrica que está afetando as pessoas de uma maneira absurda, né? Eu Com sei que certeza. principalmente de São Pedro e em segundo lugar da Sanepar, mas o prefeito, a prefeitura também podem fazer algumas coisas em relação a que dá para fazer, o que dá para fazer no curto prazo, já que caso o senhor seja eleito, vai assumir ainda no meio dessa estiagem, né? Eu acho que no curto prazo, bom, eu como sendo da área relacionada direto com as mudanças climáticas, né, eu tenho escrito sobre isso há mais de 20 anos, a gente já vinha alertando sobre esse problema, com o que ia acontecer com as cidades, né, e Curitiba não estava também fora desse problema, né, nós avisamos, alertamos, né, e agora a crise chegou, né, a estiagem está aí, só 4 reservatórios abastecem a cidade, e nunca foi procurado uma alternativa para a segurança hídrica, né? Os nossos próprios rios são todos poluídos na cidade, nunca teve um projeto de despoluição efetiva dos rios, e também o aproveitamento das bacias mais próximas da cidade ou até dentro da própria cidade, como se pudesse servir de abastecimento, né? Por exemplo, poderia-se buscar água aqui próximo de Curitiba, a 60 quilômetros, na bacia do Assungui, né? Aí numa conversa com a Sanepar, numa conversa responsável por isso, né? Mas eu acho que tem a questão do poder público que também deve participar disso, e trazer essas alternativas para a cidade. E o outro lado que a gente defende há muito tempo é como você trabalhar o consumo da água na ponta, né? Nós temos uma lei que mal funciona da coleta e uso de água de chuva, e isso precisa ser, de uma certa forma, trazido como um programa realmente. Agora a Sanepar, por exemplo, resolveu, no último momento, distribuir caixas d'água. Isso é uma coisa que poderia ter sido feita há muito tempo para as pessoas que não têm condições de reservar água, né? Mas um modelo de incentivo a criar pequenos reservatórios, sejam eles comuns ou sejam eles individuais, isso vai do planejamento de engenharia, né? Do planejamento de urbanismo. E eu acho que isso, associado a projeto de urbanismo para recuperar os rios, por exemplo, poderia. Nós estamos sobre um leito de uma quantidade de rios em Curitiba, né? Nós mesmos estamos fazendo algumas caminhadas, aí tivemos agora recentemente na bacia do Atuba, ali no rio Bacaxiri, e a gente tem a possibilidade, por exemplo, no nosso plano de governo, a gente planeja alguns parques lineares em volta dos rios para dar mais proteção a esses rios, né? O parque linear ele cria serviços, cria áreas de lazer, protege as margens do rio, pode ser, né, ter uma ciclovia ali, jardinetes, sistemas de drenagem como jardins de chuva, né? Onde você drena a água para o rio, já a água filtrada. Isso são tecnologias que a gente já pratica dentro da universidade, já testou isso, né?
e já viu isso. Recentemente a gente fez, por exemplo, um congresso de wetlands, né? Wetlands são um tratamento de esgoto doméstico através de plantas, né? Já testado em vários países. Nós mesmos temos projetos aqui na periferia de Curitiba com especialistas, e a gente não consegue que o poder público coloque isso em prática, né? Por isso a gente precisa, como pesquisador e como já com soluções que foram testadas, fazer com que entre na política, na gestão pública, né? Esse é um pouco da intenção do nosso projeto de governo. Falando em crises que a cidade enfrenta, a crise que mais está na boca da população e, obviamente, mais preocupa as pessoas é a pandemia, né, do coronavírus. O senhor imagina que, se for eleito, provavelmente ainda vai enfrentar um período aí em que ainda não vai ter vacina, em que as pessoas ainda vão estar com receio de sair de casa, tem toda a questão da educação também que está por resolver, né? O que o senhor acha da gestão que o Rafael Greca fez nesses meses de pandemia e o que o senhor imagina que poderia dizer a partir de 1º de janeiro que o senhor poderia fazer? Eu não estou trabalhando com a visão de pós-pandemia, né? Eu estou trabalhando com a visão de uma pandemia ainda presente no próximo ano e quem sabe, né, se a gente consegue resolver isso com alguma vacina disponível. E mesmo tendo a vacina disponível, nós vamos levar muito tempo para poder imunizar todas as pessoas. E eles vão ter que ter algumas decisões sobre prioridades, né? Quanto a como foi tratado desde o começo, eu só digo uma coisa, né? Eu sempre trabalhei com a precaução, né? Isso é uma parte da pesquisa que a gente usa sempre. Nós tivemos 3 meses para se preparar para isso, né, Rogério? Desde lá da China, a Europa, e nós não aprendemos com erros deles, apesar de nós termos a informação. Não nos preparamos adequadamente, houve uma série de medidas confusas, né? A mensagem não chegava direito, aquele abre e fecha, troca bandeira. Eu agiria de outra forma, e como fizeram em outros países, o Vietnã, Nova Zelândia, outros, eu procuraria aplicar o tripé que seria testes em massa, rastreamento e isolamento, né? E lá no começo, se tivesse feito algum desse modelo, implantando com um lockdown temporário, pelo menos, a gente poderia ter segurado um pouco o volume de mortes, que chegamos aí a quase 1.400 em Curitiba. Mas isso foi um erro tático que a gente viu no Estado, viu no Brasil, né? E precisamos também, a outra situação, não houve um comitê de crise formado, mas esse comitê de crise nunca foi consultado, né? Quando você tem um problema novo que você não sabe enfrentar, você tem que ter especialistas te orientando com uma visão sistêmica, né? Os setores não foram chamados para conversar, nenhum dos setores produtivos, do comércio, de bares, restaurantes, seja o que for, na cidade. Eu acho que deveria ter um conselho um pouco mais ágil, né, em relação às medidas que estavam sendo tomadas. E para retomar a educação no próximo ano, nós vamos ter que fazer essa conversa, né, com especialistas, com pai de alunos, com os professores, né, que agora estão aí sendo sacrificados por esse momento, nessa educação improvisada, remota, né, trabalhando o dobro com os recursos do próprio bolso, inclusive, né, as crianças também subjugadas a um modelo que não é a educação à distância, é um modelo que foi improvisado de uma sala de aula para um vídeo, né, é completamente diferente. Então, uma discussão mais ampla do modelo de educação que nós vamos querer para frente, inclusive aproveitando um pouco da janela de oportunidade da pandemia, já que nós vivemos uma crise de educação há muito tempo, né? Esse modelo de sala de aula não é um modelo que eu defendo a sala de aula muito mais aberta, na rua, até a sala de aula ao ar livre, seria bem apropriado agora para a questão Foi feito isso lá na gripe espanhola, quando foi retomada as aulas, né? No começo do século, salas ao ar livre. Nós temos um projeto, por exemplo, de construir centros de educação ambiental em todos os parques de Curitiba. E isso não custa caro, né? Custa muito mais barato do que os 12 milhões que o prefeito está gastando lá naquele parque João Turino, no São Lourenço, lá uma obra faraônica, né? Onde você tem
uma estética duvidosa, inclusive, né? Mas é o estilo dele, né? Mas o dinheiro público tem que ser melhor discutido para coisas que sejam mais eficientes. Eu construiria centros de educação ambiental, como eu fiz o Escritório Verde na Universidade Tecnológica, com tecnologias sustentáveis, com energia solar, com hortas urbanas, envolvendo as escolas, envolvendo as pessoas que frequentam o parque. Eu levaria a escola para a rua, né? Eu acho que esse é um modelo que a gente precisa discutir para o próximo ano. Pois é, falando em educação, um dos problemas que a gente vai ter aí no pós-pandemia, se é que tem pós-pandemia tão cedo, né? É o fato de que a gente está vendo aí pelo menos 6 mil crianças que deixaram a escola particular, porque os pais não tinham mais condição de pagar, e foram para a escola pública. Enquanto está todo mundo, não é tanto um problema, mas na hora que tiver que arranjar sala de aula para todo mundo, a coisa fica mais difícil, né? Como é que você imagina que a educação pública e a saúde pública, que vai enfrentar um problema parecido com pessoas perdendo o plano de saúde, podem aguentar essa sobrecarga de gente a partir do ano que vem? Eu acho que vai ter algum tipo de acerto ou de parcerias que a gente pode fazer com a escola pública, dando algum suporte, né, para poder absorver. Não vai poder se construir escola para 6 mil crianças de uma noite por dia, né, absorver esse número de pessoas que estão fora. Mas eu creio que numa parceria com a escola privada, né, como existe até no ensino de infância, algumas escolas ali que complementam o CMEs naqueles primeiros anos, né, do 1 aos 5 anos, e você pode talvez desenvolver algum tipo de mecanismo de ajuda. Nós temos um orçamento de Curitiba razoável, né, entre 9 bilhões a 10 bilhões, né, por ano, 60% são arrecadados dos impostos de Curitiba. Eu acredito que chamando todos os setores da sociedade, até eu vou ter uma conversa com o sindicato das escolas privadas sobre isso. Qual é a visão deles? Eu não sei se o atual prefeito chamou as escolas particulares para uma conversa, né? Eu acho que é preciso essa conversa com a escola privada para saber como que eles vão se sustentar no próximo ano. São milhares de pessoas desempregadas, professores desempregados, pessoal de assistência, né, técnica das escolas que podem ficar desempregados. Isso causa mais problemas econômicos e sociais para Curitiba. Então, como eu disse, como eu sempre trabalhei em parcerias, né, como eu fiz esse projeto lá na universidade com 50 empresas, ou mais de 50 empresas, sem a universidade gastar um dinheiro no projeto, porque as pessoas acreditam numa boa ideia e numa boa causa. Né? Eu acho que se vê como foi o movimento de solidariedade durante a pandemia das universidades, dos grupos de terceiro setor e dos empresários, né, que deram muito suporte para as famílias de baixa renda, para as pessoas que ficaram desempregadas, as cestas básicas. Nós tivemos que desenvolver respiradores, fabricar álcool gel, câmaras de desinfecção. Então, há um momento, talvez, que a gente aproveite esta onda, vamos dizer assim, este sentimento de que todos estamos tentando sair de uma crise que ninguém ainda tinha a fórmula correta, e que aproveite isso para resolver os problemas que vão vir aí. Eu acredito nesse diálogo, nessas parcerias, que eu acho que sozinho não vai se resolver, só o poder público, né? Mas, com certeza, o poder público tem que ser o capitão de tudo isso, né? Tem que estar lá com o leme na mão, né? Para poder guiar, né, a cidade para fora desta crise. Outro ponto que é importante a partir do ano que vem, e principalmente lá em 2024, quando vai estar acabando o mandato do prefeito que foi escolhido agora, é o transporte público, né? A gente teve toda uma discussão aí sobre se o prefeito Greca deveria ou não ter repassado dinheiro para as empresas, enfim, como foi a gestão aí durante a pandemia, né? E vai ter uma nova licitação em 2024 para 2025, acaba o contrato atual. Queria saber o senhor, como engenheiro, inclusive, o que imagina que pode acontecer, que deve acontecer no final desse atual período para renovar ou para fazer outra licitação. Com certeza a gente já sabe de todas as críticas a esses contratos que foram feitos com as indústrias privadas de ônibus, né, as transportadoras aí, há muito tempo isso, já teve CPI na Câmara, já teve denúncias, isso é um modelo de contrato que vem aí em todas as cidades, né,
Mas de imediato, Rogério, eu sugeria que a gente pudesse, como os contratos. Alô? Deu uma travada aqui. Será que o professor está tentando reconectar? Vamos ver aqui o que está acontecendo. A internet está nos deixando na mão hoje, já é a segunda vez. Imagino que o professor vai entrar de novo aqui. Caiu a conexão dele. O professor Eloy Casagrande, que é o candidato da rede, está falando aqui no plural para vocês, pelo Instagram. Uma entrevista que depois vai estar disponível não só aqui no Instagram, como também nas demais redes do plural, né? No Facebook, no YouTube e também, principalmente, no site do plural, que você já conhece, www.plural.jor.br. A entrevista, a gente estava falando agora sobre a licitação de transporte coletivo, que é um dos assuntos principais para ser discutidos nessa eleição, porque vai ter que ter uma nova licitação, né? O contrato das empresas que hoje estão no sistema acaba em 2024, que é justamente o final do mandato do futuro prefeito que vai ser eleito agora nesse ano. Eu acabei de aceitar de novo aqui o pedido do professor para participar. Vamos ver se agora as coisas voltam ao normal. O professor está tentando entrar de novo aqui. Ah, meu Deus do céu. De novo ficamos com a tela do professor. Tudo De bem? novo ficou sem câmera. Não, tá difícil. Acontece. O, Eu, acho que o senhor vai nossa senhora. ter, né? Aí, agora foi. Deu certo. Era só para fazer uma experiência aqui. É, Professor, você coisas falou. da tecnologia. Do transporte público, né? Então, a questão de você ter essa visão relacionada com a passagem, e a outra a gente buscar, a partir dessa renovação de contrato em 2025, uma procura de transporte que seja um transporte que possa atender melhor a população com custo mais baixo, né? Por exemplo, a passagem também pode ser composta através de propaganda dentro dos ônibus, né? Já existem alguns projetos em andamento disso, né? Para você ter a questão da redução dessa passagem. Outra coisa é a tarifa zero no centro da cidade, né? A gente pode criar algum modelo onde que as pessoas cheguem mais próximo do centro e passe a circular no centro da cidade. Existe um projeto em Porto Alegre agora sendo discutido para isso. Tarifa zero é uma possibilidade, não vamos dar calote na empresa de ônibus, mas vamos buscar uma composição de passagem em parceria, por exemplo, com as empresas, eu sempre digo isso, e um volume de passagem sendo, né, diferenciado para os seus trabalhadores, através de uma cooperativa, através de um sistema de fundo rotativo. Há mecanismos financeiros para se trazer tudo isso, né? O que a gente não tem é pensar como que a gente pode parar somente neste modelo, né? A gente tem que pensar que isto necessita de inovação e de criação, né? A gente pensou também como que seria um estudo que até está sendo feito pelo governo, com a Comec, né, de aproveitar as linhas de trem que entram em Curitiba, né? A linha de trem Rio Branco, Itaperuçu, Almirante Tamandaré, 42 quilômetros ali, é uma linha que incomoda, o trem de madrugada, há 20 anos é a mesma coisa, causa acidentes, é barulhento, traz poluição. Será que a gente não poderia adaptar isso, como já foi feito em outros lugares? No Rio de Janeiro se fez isso, para um veículo leve, elétrico, né, que aproveitasse. São mais de 30 mil pessoas que se deslocam desses municípios para dentro de Curitiba. Então, um investimento num contrato aí com uma empresa de uma concessão ali de uso, né? Eu acho que seria possível. A linha de Pinhais, Piraquara também é a mesma coisa. Você tem ali mais de 20 mil pessoas que deslocam para Curitiba todo dia. Se a gente oferecesse um transporte seguro, confortável, mais rápido, né, eu tenho certeza que a gente começa a mudar esse perfil desse transporte de Curitiba, que já atendeu muito bem a população, mas que agora está defasado.
né? E a gente precisa aí inovar nesta área. Professor, sobre saúde pública, uma questão que a gente está perguntando sempre aqui é a terceirização das UPAs, né? O atual prefeito começou terceirizando uma e agora já está com 3 aí no processo. O senhor acha que é um bom caminho terceirizar ou não? O senhor manteria essas empresas no comando dessas três UPAs? O que o senhor imagina sobre isso? Eu não me aprofundei no contrato que o prefeito fez, né? Teria que avaliar bem isso, porque quando eles fazem esse tipo de contrato, né, que nem com a empresa de ônibus, empresa de lixo, o ICI, né, tudo isso é muito difícil juridicamente você ir lá mexer, né? Agora, é importante que a gente veja a saúde pública e a sua importância a partir de agora, como foi a questão da pandemia, né? O valor que teve o SUS, né? Como outros países que não têm a saúde pública sofreram para dar o entendimento à sua população. E a saúde está lá na Constituição, né? Moradia, saúde, educação é serviço do Estado. O Estado eu vejo como governo federal, estadual e municipal. Eu acredito que é prioridade a gente ter os recursos para manter um sistema de saúde pública, né, com qualidade, com pessoal melhor preparado, não estou dizendo que não sejam, né, mas com a verificação de que haja uma formação contínua, o aproveitamento melhor, por exemplo, de médicos, enfermeiros, estagiários da universidade. Nós somos uma cidade universitária, Rogério, que temos muita mão de obra, digamos, de qualidade, né, que pode ser aproveitada em parcerias, em vários projetos, né? O da saúde seria um desses, por exemplo. E a questão da gestão da UPA, né? Eu acho que é uma questão de que lá na ponta você ser melhor atendido, com a melhor triagem, com um aperfeiçoamento disso, você pode tirar a pressão que sofrem os hospitais. A gente soube recentemente, no ano passado, que o Hospital Pediátrico de Curitiba fez um levantamento, acabou fechando o SUS, porque a demanda era tão grande de pessoas que batiam na porta do hospital, e eles verificaram que 90% das crianças que iam com as mães, iam com as crianças buscar o hospital, poderiam ter a ser tido o atendimento na UPA. Né? Então isso é gestão, né? Isso não é questão de dinheiro, né? Não é questão de. É gestão. Eu acho que é por aí que a gente pode começar a trabalhar, né? Fazendo essa verificação do potencial que a gente tem na mão e de como ele pode ser melhor gerido. Essa é minha. E sempre trabalhando também com a visão da saúde, de prevenção da saúde. Né? Eu acho que isso é um projeto que a gente trouxe no plano de governo. Como é que se pode trabalhar o agente de saúde, o médico de família, e não esperando que a pessoa fique doente, né? Isso envolve, por exemplo, a alimentação, né? Uma boa alimentação, uma boa moradia, uma boa casa, um serviço social, de assistência social melhor, né? Um sistema de saúde que possa ter medicina alternativa, por exemplo. Hoje existe na legislação a possibilidade de se implantar projetos com homeopatia, trabalhos com massoterapia, com outras medicina natural. Tudo isso faz parte de um projeto de prevenção. E a gente pode trazer isso, né, para desafogar o problema da emergência. Né? Eu acho que isso é planejamento. E aí é sentar com os especialistas e colocar em prática um plano como esse. Professor, para encerrar essa primeira parte aqui, a gente tem um assunto que normalmente eu não tenho tratado nas entrevistas, mas levei bronca aqui dos nossos assinantes, do pessoal que assiste, porque eu não tenho perguntado sobre um plano para a cultura. E tem muita gente aqui interessada no tema. Queria ver o que o senhor diz sobre isso, para o plano do senhor para a cultura em Curitiba a partir de 2021. Importantíssimo, né? Uma cidade sem cultura é uma cidade sem alma, né? Nós precisamos. A economia criativa é um setor que tem um alto valor agregado e a Curitiba precisa explorar melhor isso, né? Nós precisamos que haja um trabalho dirigido, não só da Fundação Cultural, né? Por exemplo, né, os editais que são lançados, né, poderiam ter um valor um pouco maior de apoio à cultura do bairro, de apoio da cultura local.
né? Onde que tem um cinema num bairro, né? Eu lembro ainda que o meu bairro tinha cinema, eu morei no Cristo Rei aqui, comecei a ver filmes no Cine Morgenal, né? Era um cinema de bairro, né? Depois virou um outro tipo de cinema, mas aqui ele era um cinema que atendia a população local. Nós criamos um programa que chama Unidade de Inovação Social. Como é que a gente pode levar, além das ruas de cidadania, que já não comporta atendimento de saúde, de segurança cultural, porque uma rua de cidadania hoje atende até 13 bairros, por exemplo, 10 bairros, são bairros que têm, são populações de mais de 200 mil pessoas. Nós queremos levar a descentralização disso e levar essas unidades de inovação social para os bairros, né? Essas unidades estariam fazendo um projeto, além do projeto de assistência social, de saúde, de capacitação de jovens, de valorização do idoso, de assistência à criança, por exemplo, também um projeto cultural. O projeto cultural é trabalhar com as escolas, é trabalhar com o potencial que você tem ali naquele local, no contraturno, por exemplo, né? E aí unindo as coisas. E um projeto que nós colocamos, que a gente tem muito carinho, é tornar Curitiba a capital da animação e do cinema do Brasil. Vamos competir com Gramado, mas Gramado não produz, ela só faz mostra, a gente quer produzir. Curitiba tem um histórico de produção de bons filmes e animações, eu tenho vários amigos envolvidos com isso, né? E creio que a gente poderia fomentar este tipo de programa para Curitiba, atraindo, né, turismo, nós temos uma mão de obra de audiovisual muito grande, você que é da área de jornalismo deve ter muito contato com isso também, né? Nós precisamos canalizar esse potencial, né, para fazer um Curitiba Hollywood, alguma coisa do gênero aí, né? A Índia fez isso, né? Bollywood na Índia. Por que nós não podemos criar alguma coisa assim, com tanto potencial que nós temos aqui na cidade? Uma cidade que tem uma cenografia pronta já, né? Além dos seus arredores, que são bonitos, né? Eu acho que é possível. Essa é uma das possibilidades, né, que a gente está lançando como plano de governo aí. Mas com certeza a cultura é um fator que a gente vai dar muita atenção, né? Tá certo. Professor, agora na parte final aí da entrevista, a gente faz um bate-bola aqui, fala um pouco sobre política ainda, mas principalmente sobre cultura, e tem um pequeno quiz sobre a cidade, não sei se o senhor já chegou a assistir de algum dos seus oponentes aí, para ver se o candidato conhece, enfim, a geografia da cidade, conhece um pouco da história de Curitiba. Mas a gente começa mesmo ainda com duas perguntas sobre política. Queria saber, o senhor em 2018, no segundo turno, votou Bolsonaro, Haddad ou se absteve? Não, votei Haddad. Uhum. Votaria de novo? Como é que o senhor está vendo o governo federal? Para governo federal, sim. Eu acredito que o país está mal conduzido, né? Com certeza temos um governo aí. Eu, como professor e como ambientalista, né, não preciso nem justificar isso, né? Nós temos uma política ambiental desse governo e a política da educação desse governo. Nós tivemos 2 anos batendo de frente com ministros incapazes, né, da educação, e agora temos um ministro do meio ambiente que não é do meio ambiente, ele é contra o meio ambiente, né? Então, como é que eu posso aceitar um governo como esse? Não existe, né? Não existe. Então, com certeza, a gente tem uma posição política aí, definida pela própria rede também, como uma política de que queremos o melhor para o Brasil, o que está se fazendo com o Brasil. Olha a crise da pandemia, né? Como que nós chegamos, a que ponto chegamos, de 150 mil mortes. Isso é um absurdo, né? Porque nunca houve prioridade para a saúde e para conduzir isso da forma correta. Não tenho nem dúvida sobre isso. Se fosse eleitor americano, votaria Trump ou Biden? Biden, com certeza, né? Trump é a mesma linha do que nós estamos vendo aqui no Brasil. Nem passa pela minha cabeça qualquer tipo de apoio a uma figura como essa, né? O senhor diria um livro favorito, se eu tivesse que escolher um? Olha, recentemente eu fiz uma releitura daquilo que eu tinha lido lá nos anos 80, que é Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola do Brandão, né?
um livro clássico que foi um best-seller, né? Eu admiro muito os livros do Inácio Loyola de Brandão, e esse livro traz uma situação bem interessante, porque ele escreve nos anos 80, projetando uma São Paulo do futuro, né? Muito semelhante do que está acontecendo agora no Brasil, né? Ele até vi uma entrevista recentemente do Inácio Loyola, que ele se espantou, né, e de uma forma até triste, né, das coisas que ele escreveu naquele modelo, voltado para a questão ambiental, né, e da questão da centralização do poder, da opressão e outras coisas que ele escreve ali, e muito próximo, né, do que a gente está vendo no Brasil hoje. Então é preciso que a gente preste atenção um pouco na ficção, né, para depois também ver o que pode acontecer lá para frente. Então, Não Verás País Nenhum é um bom livro, eu acho que vale a pena. Tá certo, até foi uma dica para mim, eu não conheço, então vamos ver. Ah, não conhece? Olha, excelente, Galindo. Tá certo. Um filme que o senhor recomendaria? No atual momento, Blade Runner. Né? Nós estamos vivendo um momento que a gente está tentando projetar um futuro que a gente não sabe qual é. Né? Eu gosto muito de ficção, porque a gente aproveita muito da ficção. O Blade Runner 1, né? O primeiro, né? A gente tem um diálogo ali, momentos de interação com a tecnologia, né? Com o robô, com os desejos. Blade Runner, para mim, foi uma sacada muito legal, né, do que é o futuro e de que a gente está vendo muito próximo aí, talvez, da gente, né, essa evolução da tecnologia, da questão dos robôs, da interação com o ser humano. E eu acho que é um livro, um filme marcante, né, que deve ser. Para mim, é um dos top aí de todos os filmes que já foram feitos. Então, Blade Runner está na minha lista número 1 aí. E uma música? Uma música. Olha, pela tristeza que nós estamos vivendo hoje das queimadas no Pantanal e sofrendo muito com o meu coração, vendo a Amazônia sendo destruída da mesma forma, eu ficaria com a Xalana, né, do Almir Sater, né, que é uma música muito bonita, que traz toda essa beleza do Pantanal, essa questão de que nós estamos tão distantes, né, e não valorizamos, e agora perdemos aí 20% só, 20% já da área toda queimada, né, e sem uma política de controle de efetiva dos incêndios. Daqui a pouco aparecem essas teorias malucas aí do boi bombeiro, né? Uma coisa mais absurda que eu já vi na vida como cientista, né? Como uma pessoa da ciência, né? Então nós precisamos combater essa anticiência, né? Esses absurdos que aparecem, e com certeza isso faz parte de uma educação, faz parte da gente começar a discutir isso desde a escola primária, né? Como que a gente vai levar a valorização do meio ambiente, né? Desde os primeiros ensinos das crianças, né? Porque eu acho que o que a gente vive hoje é um reflexo de tudo isso, né? Nós não temos uma educação ambiental transversal nas escolas, né? Para o público em geral. Então parece que as coisas estão acontecendo e ficam muito longe da gente, quando a gente depende diretamente da floresta hoje, né? Os rios voadores, né, que vêm da Amazônia e hoje trazem as chuvas para o sul, as pessoas parecem que não entendem isso, né? E a gente precisa aí de um momento de reflexão sobre como a gente está passando a mensagem da proteção ambiental, porque não vai ter cidade se a gente não tiver algum tipo de resiliência, né, contra as mudanças climáticas. E o nosso plano de governo tem um foco nisso. A gente quer estimular uma economia verde em Curitiba, né? Estimular a construção sustentável, a arquitetura sustentável, a recuperação dos rios, a instalação de parques, a moradia social que construa com melhor qualidade para as pessoas, né? Tudo isso traz uma qualidade de vida e resiliência por uma pandemia que vai vir aí, que é da mudança climática, muito pior do que essa que está agora. E se o prefeito agora, eu não digo só de mim, seja quem for eleito, não tiver um planejamento, não para 4 anos, mas para 10, 20 anos para Curitiba, como foi feito lá no Plano Agache, como foi feito no começo do planejamento Lerner, Curitiba vai virar um caos, né? Então é preciso pensar de outra forma a cidade, né?
fazer com que as boas ideias fiquem aí, mesmo eu não sendo eleito, né? Que alguém possa aproveitar, e mesmo eu não sendo eleito, eu vou continuar na academia oferecendo meus serviços, minhas pesquisas para a cidade, para tornar a vida da população com maior qualidade, né? Esse é meu sentimento, né? Tá certo. E agora vamos para o quiz aí, vamos ver como é que o senhor se sai. É um pouco isso. Tá certo. Professor, uma igreja no centro de Curitiba, no centro histórico, que é conhecida como Igreja dos Pretos. O senhor sabe qual que é, não? Sim, a Igreja do Lago da Ordem, ali construída pelos pretos, né? São Benedito dos Pretos, né? Isso. Isso é um pouco do que a gente não vê de Curitiba e que a gente precisa resgatar. Nós vemos Curitiba como uma cidade branca europeia, né? Nós temos uma população aí de cerca de 20% de negros, fala assim, 20, 25%, e nós sempre não valorizamos, como não valorizamos os indígenas, né? Nós não somos uma população étnica, temos um nome da cidade indígena, e até hoje nós temos um memorial indígena na cidade. Temos um memorial polonês, um memorial italiano, um memorial ucraniano. Não temos um memorial que represente a cultura indígena e nem a cultura negra. Né? Tivemos aí expressões. A primeira engenheira civil negra formada no Brasil foi na Universidade Federal do Paraná. Né? Os irmãos Rebouças, que construíram a estrada de ferro aqui. E aí tem uma série de outras figuras históricas, né? Nós temos o nosso coletivo de mulheres defendendo a mulher negra, né? O direito da mulher negra. Então nós temos aí uma dívida com a população negra em Curitiba, que colocaram todas aquelas pedras ali que a gente caminha no centro da cidade, né? Os escravos que fizeram tudo aquilo. Né? E temos a religião também, né? Todas as religiões afros que temos em Curitiba, que muitas vezes são discriminadas. Né? Isso nós precisamos, de alguma forma, trazer para temos um museu indígena privado, como foi lembrado ali, o MAI, inclusive fizemos um trabalho com nossos alunos de mestrado e doutorado lá, tentando montar uma espécie de museu itinerante do museu indígena. Não temos um museu público indígena, né, nem um museu da história negra em Curitiba. Podemos, com certeza, através da Fundação Cultural, estimular algum tipo de programa que possa valorizar tudo isso. Tá certo. Aproveitando que o senhor falou da questão indígena, então, dentro da cidade tem uma aldeia, dentro de Curitiba. O senhor lembra onde é e qual é o nome? Não sei te dizer. A aldeia dentro de Curitiba, eu sei que nós temos muito indígena nos sinaleiros, nas esquinas de cada. Nós temos a aldeia aqui na Serra do Mar, que a gente já foi fazer trabalhos lá com o pessoal do Cretã, mas não sei dizer da aldeia indígena dentro da cidade. Faz uns 15 anos, mais ou menos, criaram ali no Tatuquara, no Caximba, acho, na verdade, chama Caconé. Sim. É pequena ainda, mas é um fator interessante para a gente falar da... O meu vice sabe lá, Cacané Porano, está respondendo ali. É verdade. Viu? Por isso que a gente trabalha em dupla. Aliás, vamos apresentar, já que está aqui presente, né, o Michel Urânia, que é conselheiro tutelar, como o senhor falou, eleito no ano passado, e na Matriz, e que é seu vice, né? Bom, voltando aqui então, sobre cultura. O senhor sabe onde fica a Gibiteca de Curitiba? A Gibiteca de Curitiba, puxa vida, não é que ela está agora? Já foi na biblioteca pública? É. Hã? No Solar da Baroa, acho que está funcionando lá agora, né? Isso, no Solar do Barão, exatamente. Exatamente. Como a gente vai se perdendo um pouco nas mudanças da cidade, mas eu acho que a gente visitou uma exposição lá, sim. Exatamente, ali no Solar do Barão. O senhor sabe quanto está a tarifa de ônibus hoje em Curitiba? 4,50, né? Sim. E uma última pergunta. É. O senhor mora em que bairro? Deixa eu só para começar aqui. Eu moro na divisa do Pilarzinho com o Bom Retiro aqui. Bem na divisa. Então perto da Unilivre, da Universidade Livre do Meio Ambiente. Não, eu ia fazer uma pergunta que era meio perto, então vamos mudar, senão o pessoal vai achar que... Vamos imaginar que o senhor está ali na... Agora eu vou ter que mudar um pouquinho aqui a pergunta. O senhor está ali na região do Guabirutuba ali e precisa levar alguém numa UPA.
qual que é a UPA mais próxima? Do Guabirutuba? É. Não, não sei te responder não, Rogério. Vou ser honesto com você. Eu não conheço todas as UPAs da cidade, não. Mas se eu não estou enganado, é a do Cajuru, mas vamos ver. Cajuru, é. Eu tinha Bom, bom, a pergunta aí é bom para a gente começar a se informar onde que estão todas. é, São mais de 111, né? saúde, 112, acho. né? É, exatamente. Professor, chegando aqui ao fim da entrevista, e agora chega o momento mais importante, acho que o senhor tem aí uns minutos para olhar para a câmera, olhar para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir a gente, que normalmente à tarde até o pessoal acaba não parando para ver aqui, mas depois vê no site, Claro. nas redes sociais. É. Então, o senhor olha para a câmera agora e diz aí por que, afinal, que as pessoas deveriam lá no dia 15 de novembro escolher o senhor como candidato a prefeito, por que o senhor acha que deveria ser o prefeito a partir de 1º de janeiro? Eu poderia usar a tua legenda, teu lema do teu jornal aí, né? Mudando um pouco, né? Seriedade, coragem e bom humor, né? A gente quer levar para Curitiba uma cidade que tenha melhores condições para as pessoas, principalmente, né? A cidade foi perdendo essa humanização com os últimos projetos aí que foram implantados pela gestão pública, se voltando mais para o automóvel, né? Só para ver aí o modelo que vem adotando, que tem o sistema de transporte urbano modelo e, ao mesmo tempo, tem 1.500.000 de automóveis, de frota, né, de veículos na cidade. Isso representa aí 70% da poluição de carbono, né? Nós precisamos reverter esse processo, nós temos que voltar a cidade para uma cidade onde as pessoas sejam mais importantes. Aí você precisa rever o planejamento urbano como um todo, né? Desde a acessibilidade, né, as calçadas, a forma como são acessados os serviços, a ciclomobilidade, os modais de transporte e principalmente olhar para os bairros, né? E por isso que o nosso carro-chefe do nosso programa de governo é resolver o problema da moradia e dos problemas sociais nos bairros, né? Nós temos um projeto que chama Casa para Todos. Nós temos um programa para realmente começar a construir casas mais rápido, com sistemas modulares mais inteligentes e casas mais baratas para as pessoas. E não ficar só dependente daquele modelo Coab Caixa Econômica, onde você endivida uma família por 30 anos, né, com uma casa de má qualidade. Nós temos condições nosso modelo construtivo de casa de fazer uma casa em 2 semanas, né? Um sistema construtivo modular e muito mais confortável. Nós temos condições de fazer aí energia solar, fotovoltaica em forma de cooperativas, como já está sendo feito em algumas favelas do Rio de Janeiro, já estudamos esse modelo. Reservatórios de águas coletivos para enfrentar o problema da estiagem, né? Ecobairros, você formando ecoquadras através da ligação, né, dessas casas com os centros sociais, com as escolas mais sustentáveis, centros de inovação para você promover ali a capacitação no bairro. E quando você começa a estimular essa arquitetura verde, né, um dos nossos planos de governo é criar um arranjo produtivo local da construção sustentável. Por quê? Porque se você cria mecanismo como, por exemplo, um IPTU verde, né, onde você reduz o IPTU daquele morador que vai colocar uma tecnologia na sua casa, você vai fomentando uma outra indústria que pode contratar mais pessoas, capacitar mais pessoas, fazer a economia girar, né? E principalmente começar a reduzir os impactos da mudança climática na cidade, né? Todo o nosso projeto ele é transversal, ele passa pela moradia, pelo centro de inovação social, pela escola sustentável, pelo centro de saúde melhor gerido, e tudo isso com planos de governo onde você
possa reduzir emissões de carbono, né? E quando você fomenta a economia verde, você também traz a economia solidária, a economia circular, né? Resolver o problema do morador de rua, por exemplo, através de uma residência clínica, através de condomínios, não alojamentos coletivos, através de condomínio ocupando os vazios da cidade, por exemplo. Nós temos aí mais de 70 milhões de metros quadrados, acima, 3 vezes mais que as áreas de parque de Curitiba, de terrenos vazios na cidade. Né? Se nós implantarmos um imposto progressivo, nós podemos pegar parte desse imposto, parte do imposto do ITBI, por exemplo, e financiar construções para a função social desses terrenos, né? Ou centros culturais, né? Centros de lazer, hortas urbanas. É tudo uma questão de gestão, né? É tudo uma questão como você dirige o orçamento da cidade. Se você priorizar as pessoas na área de educação, de saúde, da questão ambiental, da questão do idoso, né? Por exemplo, nós temos um planejamento no programa de governo, implantar um programa da Organização Mundial da Saúde que se chama Cidade Amiga do Idoso. São 30 requisitos que a cidade deve aderir para tornar a cidade mais acessível para o idoso. Nós temos uma população hoje, Rogério, de 15% de idoso. Né? E também de portadores de pessoas com deficiência é 24%. E nós não temos uma cidade acessível para essas pessoas. Nós não damos oportunidades da pessoa chegar de A a B com segurança, porque não há rotas acessíveis para isso. A pessoa, para sair da sua casa e chegar na porta do hospital, às vezes não tem a rampa na porta do hospital. É um absurdo, mas a gente vê em algumas situações como essa. O idoso também. Em 2040, nós vamos ser 30% da cidade de idosos acima de 60 anos. E como é que a cidade está se preparando para isso? É isso que eu digo, a cidade tem que ser planejada não para os 4 anos, né? A gente tem que pensar para o futuro. E eu trabalho com projeções, eu acostumado a trabalhar na pesquisa, na academia, eu trabalho com cenários. Como é que eu posso construir um cenário hoje para trazer a segurança para o futuro? Né? Isso nós temos metodologia científica para isso. E essas metodologias elas não são aplicadas na gestão urbana. E apesar de Curitiba ter aí 5, 6 universidades com curso de arquitetura, com pós-graduação em gestão urbana, e nós não somos consultados para isso. Né? O IPUC é um centro de senhores, né, donos da razão, da verdade, né, parou de fazer pesquisa e planejamento urbano e é um despachante de projetos do prefeito. Né? E nós queremos colaborar com isso. E por isso, na minha gestão, eu estabeleceria uma grande programa de parcerias com as universidades, aproveitaria melhor esse potencial humano que nós temos aqui, de uma cidade que tem bastante pesquisa científica, e também traria uma melhor conversa, uma maior transparência de como as coisas podem ser conduzidas com os setores, né, com todos os setores da sociedade. Quando eu falo em fazer um arranjo produtivo local da construção sustentável, eu tenho que falar com os empresários para isso. Eu falei isso lá na minha conversa com a Associação Comercial do Paraná, e eles adoraram a ideia, porque é isso que eles querem ser chamados para trabalhar junto. Né? Eles não querem ser somente pagadores de impostos. Né? E eu acho que é essa visão que está precisando na gestão atual de Curitiba. E é isso que a gente quer trazer, Rogério. Tá certo, professor. Uma honra receber os candidatos, receber o senhor aqui. Apesar dos nossos problemas ali da internet, a coisa voltou a fluiu bem, então agradeço mesmo a sua participação. Alguns trancos aí na tecnologia, mas a gente resolve. Faz parte, tecnologia é sempre assim. Eu agradeço a oportunidade e parabenizo pelo teu trabalho aí no Plural. Sabe que eu sou um dos suportes do Plural aí, né? Tá certo. Tem vários candidatos que apoiam aí, que são assinantes da democracia. Sim. Professor, tá bom. Mesmo a entrevista vai ficar disponível então aqui, também no Facebook, no YouTube, no site. E a gente continua a série amanhã, nesse mesmo horário, às 16 horas, com a candidata Camila Lanes, do PCdoB. Depois ainda temos mais 4, ainda falta depois a Letícia Lanz, falta a Cristiane Aredi e mais para frente o João Arruda. E por último está marcado o prefeito Rafael Greca.
são os 12 aí que a gente vai entrevistar. Agradecemos demais a quem assistiu aqui e convidamos para participar de novo nas próximas entrevistas. Professor, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Galindo. Bom trabalho para vocês. Até. Até.